De volta com Ponto com News e nesta manhã a gente recebe o comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores do Ponto com News. É um prazer estar aqui novamente para anunciar os resultados de setembro. Pois é, você me mandou os números e a gente de novo registrou um rombo histórico nas contas públicas. Eu fico sempre preocupado quando você manda esses números. Eu falo, será que esse fundo do poço a gente não chega nunca? Então, Ronaldo, o mês de setembro foi o mês de déficit de 26,6 bilhões. A série histórica começou em dezembro de 2001 e é o pior número. É o pior número da série histórica, número. Ou seja, em 16 anos. E também é pior, evidentemente, que setembro do ano passado, porque esse é o pior da série histórica. Isso é um reflexo natural daquilo que a gente já havia comentário, né? As medidas que nós estamos tomando, o que o governo está adotando, que o Congresso vem aprovando e que a população está apoiando, elas não têm efeito para esse exercício. O que existe de efeito nesse exercício são outros elementos macroeconômicos que podem trazer reação para a economia, mas o déficit primário, que é desse que nós estamos falando, continua em movimento retilíneo uniforme em direção aos 170 bilhões. Nós já temos quantos bilhões nesse ano acumulados? Se você fizer 12 meses, sempre 12 meses, daria já 188, que pagaria de outubro de 15 até setembro de 16. Nós estamos com cerca de 130 mais ou menos, mas nós vamos chegar lá em 165, 169, e uma previsão para o ano que vem de 139 bilhões. Veja só, previsão de déficit é prever quanto vai faltar. Significa, em outras palavras, economia em retração e arrecadação em queda. Essa é a leitura mais objetiva que nós podemos dar. E aí, claro, o governo, para poder dar conta dessas demandas, ele emite títulos públicos para arrecadar esse dinheiro no mercado. Pois é, Ronaldo. Em 12 meses nós já temos 380 bilhões de reais de juros pagos e só esse ano 295 bilhões de juros pagos. Juros. Nestes juros... Dívida pública, né? Dívida pública, exceto duas empresas, Petrobras e Eletrobras. Certo. Se você agregar a dívida dessas empresas, que sabidamente é enorme, o número é absurdo. Então, do ponto de vista prático, o que nós podemos olhar diante desse cenário? Enquanto o governo tiver déficit, ele precisa de dinheiro para girar a máquina. Como é que ele consegue dinheiro para girar a máquina? Ele emite dívida. E essa dívida, evidentemente, ela está no mercado em diversos formatos e diversos lastros, né? Quer seja em IPCA, quer seja na variação da Selic. E aí o tomador compra, porque é uma dívida extremamente saudável, o governo paga pela responsabilidade fiscal as suas contas, mas essa máquina não para. O que preocupa é que você tem uma trajetória de arrecadação em queda e você tem uma trajetória de gasto em alta. Ou seja, o distanciamento disso, a necessidade de financiamento, ela ainda é elevada. Então, ainda existe uma política fiscal importante a ser adotada. E, evidentemente, os gastos mais importantes do déficit estão aí vinculados à própria Previdência, que é a reforma que a gente está ansiosamente aguardando. Bom, todo esse dinheiro gasto, claro, afeta as contas públicas e a gente tem essa dificuldade de colocar as coisas em equilíbrio. Para 2017, você já observa números, quem sabe, pelo menos do que diz respeito à arrecadação, a crescimento econômico. A gente já tem números que podem apontar, olha, essa situação essa curva começa a tomar uma outra direção? Diante do cenário que nós avaliamos do déficit de setembro, ele não foi tão importante nas dívidas municipais e estaduais, mas sim na federal. Por quê? Porque a federal está sempre vinculada aos impostos federais, né? Que estão muito ligados ao aspecto da produção, né? Que é o IPI, o PIS, a COFINS, enfim, o próprio INSS. Esses tributos caíram porque caiu o volume de produção, existe uma ociosidade de quase 50% na indústria brasileira, isso é muito alto,
Quer dizer, a indústria tem potencial para produzir, mas tem produzido menos do que pode. Bem menos do que pode, a indústria como um todo, né? Isso são dados que a gente tem da Federação Nacional das Indústrias, são facilmente checáveis aí através dos acessos de internet. Então, o que você acha que o governo pode fazer diante de um cenário desse? Se o governo precisa continuar se financiando, ele não pode baixar de forma abusiva ou de forma determinante a taxa de juros, porque senão ele não é atrativo, né? Também ele não pode fazer renúncia fiscal, porque ele já está com um déficit. Já tem arrecadado menos do que deveria. Isso. Por outro lado, que estímulo que sobra? O estímulo que sobra é atrair o estrangeiro. É o dinheiro que está lá fora, que pode vir para o Brasil, se beneficiar desse momento. E aí é necessário criar desburocratização e estímulos claros. Por quê? A renúncia fiscal sobre o dividendo que sai daqui, ela é muito menos importante do que o recurso que fica para gerar emprego e riqueza. Ou seja, engordar o nosso PIB. O nosso PIB está muito fraquinho, ele precisa realmente de musculatura, ele precisa de um tratamento de choque. E, por outro lado, as PPPs, porque você tem empresas que ainda estão capitalizadas porque foram prudentes e interessadas em oportunidades públicas. Então, o governo não tem muita saída de fazer fomento se não for nessa direção. E essa é uma política que está muito clara na cabeça do próprio Henrique Meirelles. Você veja bem, o mês passado nós tivemos uma inflação de 0,08, pior da série histórica, claramente é uma estagflação, né? Ou seja, você está indo para trás com uma deflação importante, a caminho de uma deflação. Depois você teve a redução do valor do combustível e, por fim, a redução da taxa básica de juros. Qual foi o efeito prático disso na economia? Nenhum. Por quê? Os juros não se determinam exclusivamente pela taxa básica de juros, e sim pelo também spread, cujos elementos, que é o valor que o banco incorpora, eles levam em consideração a inadimplência. Então, por mais que a taxa básica caia, mas a inadimplência sobe, o efeito final é zero. Ou seja, caiu a taxa de juros, mas não de vai fato... acontecer nada. Não vai acontecer nada. Já os combustíveis, como nós temos livre negociação, existe aí talvez uma falta de consciência e de visão de alguns empresários que poderiam contribuir nesse sentido. Ou seja, ter repassado parte desse desconto, digamos, né? Ainda que pequenininho, né? Porque ele vai para o frete, ele vai para o transporte, ele vai no tudo, porque o Brasil é um país que se transporta por rodas, né? Não é um país de trilhos ou de avião exclusivamente, basicamente é por rodas. Então, os fretes poderiam ter isso refletido, e aí vão seguros, a cadeia toda de suprimentos. Então, você tira alguns centavos aqui e ali, já faz uma diferença e sinaliza para a economia alguma coisa positiva, né? Sim. Por outro lado, a gente tem a deflação que a gente está enxergando se aproximar, ela vai acabar chegando, ela está acontecendo não porque você está hoje no momento de economia adequado para isso, porque você não tem demanda, porque as pessoas não estão consumindo. E se as pessoas não estão consumindo e alguém está produzindo, precisa baixar. Não tem outra solução. Então, nós estamos caminhando ainda dentro do previsto para um cenário que não é bom, mas é um cenário de solução. A solução vai vir rápido, nós ainda vamos ter um déficit primário de 139 bi ano que vem, ou seja, ainda vai faltar dinheiro. Possivelmente, nós vamos pagar em torno de 500 a 600 bilhões de reais de juros. Então, e criando endividamento. Quando você paga só os juros, significa que o principal da dívida está gerando estoque. E se o estoque cresce todo mês, significa que o endividamento cresce todo mês. E ele representa muito dentro do nosso PIB. Além do que, o Brasil não consegue se financiar a taxas baratas, porque nós perdemos o grau de investimento. Então, esses cenários como um todo, eles trazem uma combinação complexa. Por isso que acelerar as medidas, e obviamente os novos prefeitos que vão agora ser empossados no primeiro dia de janeiro, eles precisam também ter uma disciplina fiscal importante, tomar cuidado com as promessas de campanha, porque elas podem talvez não serem cumpridas, né? Evidentemente, cortar aquilo que é possível cortar sem trazer malefício para a população, porque isso se soma ao déficit. O déficit ele é piramidal, ele vai de municipal, estadual e federal. Então, conter isso na ponta é importante. Nada diferente, Ronaldo, do que a gente vem comentando com você e com os telespectadores há alguns meses. Então, a gente tem
uma situação de atenção. A comunidade internacional de investimento olha o Brasil cautelosamente positivo, ou seja, o cautelosamente, essa palavra enorme em português, quer dizer assim, a gente vai, mas não com muita sede ao pote, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Também é muito importante que essa etapa final da lavação de roupa, né, de passar o país a limpo em termos éticos, que ela se conclua, porque isso traz uma insegurança institucional muito grande, quer dizer, em que país que a gente vai investir, o quão sólido isso vai ser, qual é o papel que a gente consegue ter, quem vai ser o dirigente. Todas essas perguntas afastam ou precificam para o Brasil de forma negativa. E isso afasta o investidor que está interessado em vir no Brasil para desenvolver. O Brasil é um país de enorme potencial de crescimento. Geograficamente é muito jovem. Então tem muito a que se fazer aqui, diferentemente dos países desenvolvidos, que estão meio que estagnados. Então o Brasil é uma bola da vez, dentro dos BRICS é o país muito mais interessante, dentro da América Latina é o protagonista, os demais realmente são coadjuvantes. Tem todas as condições naturais para atrair investimento, mas é importante que essa cartilha do ajuste da política econômica seja levado absolutamente a sério, e está sendo, né? Basta você ver que a forma como se votou no município, de certa forma, endossa o governo federal que está aí, né? Você vê aí, certo, independente de discutir legendas, quais foram os grandes vitoriosos, os partidos vitoriosos, que foram aqueles da coligação pró-impeachment. Então, eu acredito que a população também deu a sua contribuição, respondendo nas urnas o quão ela sente que precisa de mudança. Ainda que a mudança seja simplesmente experimentar um algo novo e até mesmo desconhecido, sem entrar no mérito do que é bom e do que é ruim. O sinal claro precisa de mudança, né? E é isso que a gente espera. Agora, a gente está acompanhando os números. Eu, particularmente, eu sou muito otimista, Ronaldo, porque eu penso que o Brasil vem se reinventando continuamente e persistentemente, a despeito de tudo que vem sofrendo. Em que pese que essa, na minha modesta opinião, é a pior crise que nós estamos vivendo, eu creio que o Brasil tem tamanho e condições e uma diversidade econômica capaz de superar. Agora é importante a gente ter seriedade na perseguição dos objetivos fiscais. Carlos, mais uma vez, obrigado. A gente se fala. Obrigado, Ronaldo, é um prazer. Eu espero em breve ter a oportunidade de vir aqui para trazer boas notícias, né? Porque eu acho que tem muita gente que nem gosta de me ouvir. Pô, esse cara só traz notícia ruim. Mas, infelizmente, o nosso objetivo é desmistificar o que está por trás e simplificar para que a população possa compreender e, evidentemente, estar engajada. Esse Carlos Augusto Ferreira, comentarista de política econômica, conversou com a gente. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos.